Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você mais uma vez para o nosso bate-papo semanal sobre filosofia, teologia, história, religião, arqueologia bíblica, por que não? E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse tema que, de maneira recorrente, ele volta para mim, as pessoas perguntam: será que Deus se arrependeu no passado? Afinal de contas, a própria Bíblia diz que Deus não muda, que a sua essência é imutável. Se Deus não muda, por que tem algumas passagens da Bíblia que falam que ele se arrependeu? Pior ainda, parece haver uma contradição na Bíblia, porque há momentos que dizem que Deus não se arrepende, há momentos que diz que ele se arrependeu. Como é que nós podemos entender isso? Esse será o nosso assunto de hoje. Mas antes de entrar na temática, eu quero mais uma vez reforçar o meu convite para que você possa se inscrever aqui no canal Rodrigo Silva e fazer parte dessa família de quase 1,5 milhão de pessoas que nos acompanham aqui, tá bom? Mas ainda tem espaço para você. O interessante de ter você assim, fazendo parte, se inscrevendo no canal, é que ele fica mais relevante para o YouTube. Então eu agradeço muito, porque há muitas pessoas que assistem, até dão o seu like, deixam o seu comentário, mas ainda não são inscritas no canal. Então se inscreva aí, tá bom? E ative também o sininho de notificações, assim você vai ser informado toda vez que eu postar um vídeo novo. E também quero fazer outro convite especial, porque toda quarta-feira, às 20 horas, eu estou postando uma aula nova no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu quero fazer um paralelo, um panorama da Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Ainda estamos no Gênesis, mas você pode dizer: Rodrigo, mas se eu entrar agora eu já perdi aulas anteriores. Não, não perdeu, porque é uma plataforma e nessa plataforma nós temos as aulas ali colocadas. Até se tiver alguém que está fazendo, pode deixar aqui no descritor o que está achando dessas aulas, dessas classes. Nós analisamos os textos bíblicos, como é que aquele livro foi escrito, a cultura da época, o que a arqueologia me ajuda a verificar o contexto histórico daquela passagem, com expressões idiomáticas que às vezes são obscuras para nós, comportamentos, usos e costumes, a comprovação histórica de que aquilo realmente aconteceu, a teologia por detrás do texto, enfim, são muitos assuntos que você tem ali. E pode ter certeza de duas coisas. Em primeiro lugar, o conteúdo não é nada inferior ao que um aluno de bacharelado em teologia teria numa faculdade séria. Eu prometo para você isso. E em segundo lugar, esse conteúdo, apesar de profundo, apesar de denso, eu estou procurando dá-lo de maneira mais didática possível, para mesmo que você, que não sabe grego ou hebraico, possa ter um entendimento da Bíblia e assim melhorar o seu relacionamento com Deus, porque o conhecimento da Bíblia implica em relacionamento com Deus e ao mesmo tempo a sua capacidade de explicar a palavra de Deus para outras pessoas. Que tal? Tá bom? Eu conto com você. E de quebra, fazendo essa assinatura, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Tá bom? Então entre lá, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Aqui no descritor do vídeo, logo abaixo, você tem um link que você pode acessar ali e ter todas as informações. Vamos então ao texto de hoje, aos textos no plural, porque eu vou ler vários deles. Nós temos numa passagem na Bíblia que afirma que Deus, de certa forma, parece ter se arrependido de ter criado o ser humano. E nisto eu quero começar lendo essas passagens, fazendo um elogio à Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estou gostando muito da Nova Almeida Atualizada. Essa Bíblia, eu estou com ela aqui, olha, não é nenhum merchan com a Sociedade Bíblica do Brasil, mas eu acho que é prudente a gente falar de boas traduções e eu estou gostando muito dessa nova versão. Eu tinha a Almeida anterior a essa, lia, essa aqui mudou muita coisa para melhor e os textos que eu vou ler agora aqui, nas versões anteriores, sempre usam o verbo arrependeu. Aqui já usa um pouquinho diferente. Então eu vou ler como está aqui, mas também vou fazer referência a como estava nas Bíblias anteriores, tá bem? Em Gênesis, principalmente porque muitos de vocês podem estar com uma outra versão da Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim: Então o Senhor, nas traduções anteriores diz assim: Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. Aqui já mudou um pouquinho. Então o Senhor ficou triste de ter feito o ser humano na terra. Eu gostei mais dessa tradução aqui. Mas se você está lendo alguma que diz o Senhor se arrependeu, você já entende qual que é o problema. Ali está dizendo que Deus se arrependeu. Aqui já está falando que o Senhor ficou triste. Será que os tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil apenas deram assim uma
amenizada num problema? Será que foi uma tradução artificial? Vamos ler outros textos que aparentemente falam que Deus se arrependeu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, diz assim, na versão antiga: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei. Nessa nova versão já trouxe: lamento haver constituído Saul como rei. Quando vamos para Jonas capítulo 3, versículo 10, Jonas capítulo 3, versículo 10 diz assim: Deus viu o que fizeram e como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Nessa nova versão, Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E por fim, Números 23, verso 19. Números 23, verso 19. Números 23, está quase aqui, verso 19. Aqui já muda um pouquinho, olha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui na tradução diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Mesmo com esta nova tradução da Almeida aqui, que eu acabei de elogiar, aparenta já aqui uma contradição. Porque todos os textos que eu li originalmente, desde o Gênesis até o livro de Jonas, diz que Deus não muda de ideia. Aqui já diz que ele muda de... aqueles textos dizem que Deus mudou de ideia. Aqui diz que Deus não muda de ideia, que ele não é filho do homem para que mude de ideia. Ou nas traduções antigas, se arrependa. Então a aparente contradição é, seja nas edições antigas, seja nessa nova, é que alguns textos dão a entender que Deus não muda de ideia, alguns textos dão a entender que Deus não se arrepende, outros textos dão a entender que ele muda de ideia, que ele se arrepende. Vamos ler mais um texto que diz que Deus não muda de ideia ou não se arrepende? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Está no mesmo capítulo onde Deus disse que havia mudado de ideia ou se arrependido de ter constituído Saul como rei. Aí no verso 29 diz: também a glória de Israel, um epíteto para falar de Deus, a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Se ele não muda de ideia, por que ele mudou de ideia em relação aos ninivitas, em relação a Saul? Salmo 110, verso 4. Mais uma passagem aqui para vocês. Salmo 110, versículo 4. É o último texto que eu vou ler aqui, pelo menos dessa problemática. Salmo 110, verso 4 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Ou nessa tradução, o Senhor jurou e não voltará atrás. E então? Deus muda de ideia ou não muda de ideia? Deus é um ser mutável ou um ser imutável? Esta temática da imutabilidade de Deus, ela já ocupou o debate teológico durante vários séculos. Vários grandes pensadores do cristianismo e também do judaísmo trabalham com essa questão, se Deus realmente muda ou não muda. Mesmo antes ali dos grandes debates da época da escolástica, já tinham alguns teólogos que, fazendo uma leitura até grega da visão de Deus, aquela leitura de Parmênides ali sobre o ser e o tempo, aquela escola ali dos atomistas, que antes de Sócrates você teve várias escolas de pensamento. Você teve a escola jônica, você teve a escola dos eleatas, e você tinha aquela escola dos eleatas, por exemplo, de Zênon de Eleia. Zênon de Eleia, você tinha Parmênides, esse pessoal todo, eles diziam que esse ser que criou o universo, ele não pode ter mudança. Então, se ele não pode ter mudança, ele tem que ser imóvel, ele não pode mover-se. Porque se ele simplesmente se mover, ele já mudou. Seria mais ou menos assim, se eu estou com a mão desse jeito e eu faço isto, eu já mudei.
Se eu mudei, já não sou mais o mesmo, porque antes você me descreveria como alguém com a mão aberta, agora você me descreve como alguém com a mão fechada. O ser que criou o universo, os gregos pré-socráticos estavam procurando quem seria esse ser, quem seria esse princípio da natureza. Eles diziam que esse ser não era definitivamente os deuses do Olimpo, mas era um ser que não poderia ter nem movimento. Então negavam-se aqueles teólogos que seguiram na escola ali de Zênon de Eleia, negavam até a ideia de um Deus mudar. Então aí criou a ideia que Deus até era atemporal, essas ideias todas que você já ouviu por aí. Se Deus não muda, aí nós temos muitos problemas, pelo menos para a teologia cristã. Se Deus não muda, como é que ele criou? Como é que ele se encarnou? A encarnação foi, de certa forma, uma mudança de Deus, porque Deus não era homem desde a eternidade, mas ele tornou-se homem quando, de acordo com o Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo se fez carne. E no princípio ele era Deus, mas o Verbo se fez carne, ele mudou, ele agora passou a ser vero homo, vero dei, como diz em latim. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então como é que funciona isso? Mesmo à luz do judaísmo, nós também temos dificuldades com essa ideia de que Deus não se move, porque se Deus não se move, então a criação não pode ser um fruto direto dele, porque ele teria que se mover para produzir a criação. A forma bíblica, e não a forma escolástica ou grega de resolver isso, é entendendo que Deus, ele é imutável em relação ao seu caráter. Deus não duela com o seu caráter. Deus não é como, sei lá, alguém que muda de ideia porque simplesmente mudou. Por exemplo, eu me recordo de alguns sabores que eu tinha na infância que hoje já não tem muita graça para mim. Você entenderam? Quando eu era criança, nossa, mastigar uns chicletes era uma coisa que eu mais gostava. Hoje não, eu masco um chiclete às vezes depois de um almoço que você não escova os dentes, dou umas 3, 4 mastigadas só para sentir o gostinho e já cuspo fora. Eu mudei de ideia com relação aos chicletes. Um rapaz que é apaixonado por uma menina na adolescência, depois ele acaba desapaixona. Na adolescência você apaixona e desapaixona com muita facilidade, aí você muda de ideia. Há pessoas também que às vezes são pessoas tão assim comedidas, tão honestas, de repente elas mudam e se tornam assim pessoas de mau caráter. E o contrário também é verdadeiro, pessoas que eram de um péssimo caráter, traficantes, bandidos, aliciadores, e de repente eles se convertem e mudam da água para o vinho. Ou seja, o ser humano muda porque ele é transitório, ele é contingente. Mas Deus não muda o caráter dele. Deus não tem nada que Deus possa aprender. Deus já sabe o fim desde o princípio, Deus não raciocina, Deus não chega a conclusões, Deus simplesmente sabe. A rigor, eu poderia dizer que do ponto de vista filosófico, eu exploro isso no meu livro O Ceticismo da Fé, nem é correto dizer que Deus existe. A rigor, Deus não existe, Deus é. O que significa é? Existir, existere, é algo que foi extraído de algo. Ex, saído de, exit em inglês, né? Saído de, existere, algo que foi extraído de algo. Deus não existe, porque Deus não foi tirado de algo, Deus simplesmente é. É por esta razão que o Apocalipse o descreve como aquele que era, que é e que há de vir. E quando você vê no grego essa palavra que era, é o verbo ontos, é o sujeito ontos. Ontos, o sujeito, significa aquele que está continuamente sendo. É como se eu falasse assim, eu vou explicar para você. Aquele que canta é o cantante. Ele está cantando, está sempre cantando, é o cantante, tá certo? Aquele que fala o tempo todo é o falante. Aquele que é o tempo todo é o ente. O ente é aquele que está continuamente sendo. Então Deus é o ontos, é o ente, aquele que está sempre sendo. Por isso que eu falei, Deus não existe, Deus é. Nesse sentido, não há sombra de mudança em Deus. Por quê? Em primeiro lugar, em que significa que Deus não muda? Deus não é como um adolescente que hoje gosta e amanhã desgosta. Deus não é um ser humano que possa cometer pecados e erros e depois, que besteira que eu fui fazer, e aí mudar, se arrepender. Também Deus não tem esse tipo de mudança. Deus também não pode ter nenhum tipo de mudança com relação ao seu caráter.
no sentido de ter melhorias, aprender algo, algo que possa surpreender Deus, algo que pode pegar Deus assim de desprevenido. Não existe isso, tá bom? Deus não tem progresso, não tem melhorias em Deus, não tem evolução em Deus. Por isso Deus é único em sua essência. Não existe nada no universo ou fora do universo que possa ser comparado com Deus, senão o próprio Deus. Paulo até fala, quem conheceu a mente do Senhor, senão o próprio Senhor? Perdão. É nesse sentido que a teologia e também antes dela a filosofia grega diziam que esse ser que nós no Ocidente chamamos de Deus, ele não muda. Ele não muda. Então você pode ficar tranquilo que Deus nunca vai enjoar de nós quando entrarmos na eternidade. Agora eu cansei da humanidade, vou brincar de outra coisa. Não existe isso em Deus. Por outro lado, porém, Deus criou seres, sejam anjos ou seres humanos, que são seres passivos de evolução, de aprendizado, de entendimento, de mudanças. O movimento em Deus é algo que nossa mente não consegue captar, porque Deus é um ser que, por sua onipresença, ele está em toda parte. E a periferia dele não está em parte nenhuma. Mas ao mesmo tempo que Deus está em toda parte, o ser dele não se mistura com a matéria. Não é panteísmo. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que exista um espaço que caiba a Deus. Agora, mesmo não existindo um espaço que caiba a Deus, ele habita com as suas criaturas. E uma vez que a criatura se move, Deus se move com elas. Não é à toa que nós dizemos ao sair de viagem, olha, fiquem com Deus. E o pessoal responde, vão com ele também, vá com Deus também. Deus está em toda parte e a sua periferia não está em parte nenhuma. Eu sei que é pesado isso. Agora, nesse contexto todo, nós somos contingentes, nós somos mutáveis, nós somos evoluíveis. Então Deus entra na nossa dimensão e ele pode sim mudar de acordo com a nossa situação. Por exemplo, ele iria destruir os ninivitas se os ninivitas não se arrependessem. Aqui eu já começo a explicar uma das passagens do livro de Jonas, onde Deus fala assim, eu me arrependo do que eu fiz, do juramento que eu fiz que ia matar os ninivitas. Mas esse meu arrependo em hebraico, eu vou explicar isso aqui para vocês, é uma mudança de planos em relação à mudança do plano do outro. Vou dar um exemplo para você. É como se o pai virasse para o filho e falasse assim, olha, é a última chance que eu lhe dou. É a última chance que eu lhe dou. Se você não passar nas provas finais, se você ficar de recuperação, se você repetir ano, eu vou tomar o celular que eu te dei. Tá certo? Tá certo? Aliás, para antecipar isso, me dá o celular aqui, ó. Ele vai ficar comigo, tá bom? Eu vou tirar o celular de você. Se você não passar de ano, você nunca mais vai ver esse celular. Só que o menino, em virtude daquilo que o pai fez, ele estuda, se esforça, tira notas boas e, no final do ano, passa. Para a alegria de todos, inclusive do pai. O pai fala assim, olha, já que você mudou o seu comportamento, já que agora você está aplicado, está estudando, eu acho que você já está maduro para receber o seu celular de volta. Eu vou voltar atrás, eu vou devolver o celular para você. Essa mudança do pai não foi o caráter do pai que mudou. Ele continua firme, ele continua dando regras muito claras para o seu filho. Mas uma vez que o filho mudou de comportamento, o pai também pode mudar o seu comportamento, devolvendo o celular que ele havia confiscado. Eu poderia dar vários outros exemplos, mas eu creio que esse aqui já ilustrou bastante. Então Deus muda, não no seu caráter, mas em relação àquilo que nós mudamos. Se eu não me engano, foi Heschel que disse, eu quero ter certeza, Abraham Heschel, que disse que os decretos de Deus nem sempre são determinativos, mas são contingentes ao nosso comportamento. O que esse erudito judeu quis dizer é o seguinte, quando Deus decreta, eu vou salvar você, isso não é determinativo. Se você não quiser, você vai perder aquilo que Deus está lhe dando. E quando ele disse, eu vou acabar com você, também não é determinativo. Se o povo se arrepende e volta, Deus também suspende a ação punitiva dele. Eu acho isso muito bonito. Aliás, não só bonito, como temos vários exemplos bíblicos que nos mostram esse tipo de coisa. Agora, para fechar essa explicação aqui, eu tenho também que mostrar uma riqueza da língua hebraica do Antigo Testamento, depois traduzida para o grego,
que nos faz perder um pouquinho da essência quando o texto é traduzido. E eu sei que alguns já começam a ficar até assim meio chateados. Ah, Rodrigo, vem você com esse negócio de língua original. Aliás, eu já vi até alguns críticos da Bíblia querendo falar assim, teólogo quando não sabe resolver um texto fica falando que é no original, não tem outra explicação. Gente, não. Eu tenho que trabalhar com os originais. Esse tipo de resistência a aceitar que nós possamos dar uma explicação à base do original, para mim é tão simplório como uma vez um médico que falou comigo da reclamação de algumas pacientes. Ele trabalhava justamente com a área de reeducação alimentar e outras coisas mais, bem-estar de um modo geral, e ele dizia, toda vez que ele chegava com uma paciente ou um paciente ali reclamando de problemas e tudo, alguns até falavam assim, olha, mas não vem falar que é a minha alimentação não, eu estou cansado de vir aqui e tudo que eu falo que eu tenho, o senhor fala que é o que eu estou comendo. Ah, não adianta, tudo, parece que não posso comer nada. Ele falou, Rodrigo, mas qual a explicação que eu vou dar? O camarada só come junk food, refrigerante, todo dia, do café da manhã à janta. E ele quer que eu dê um passe de mágica, uma explicação para o problema de saúde dele, que não fale da comida. É impossível isso. Eu concordei com aquele amigo e eu posso dizer a mesma coisa. Tem coisas que eu tenho que ir no original bíblico, não tem outra saída. E você pode perguntar, então por que eles não traduzem direito? Há um esforço dos tradutores. Eu estou mostrando aqui a própria Ferreira de Almeida, que já mudou um pouquinho a tradução aqui. Mas você tem que ver que a língua sim, diferente de Deus, ela é muito dinâmica, ela muda com constância, tá certo? Você tem aí a semântica, que dá um novo significado para o texto. Na época da minha avó, derramar era cortar ramas. Hoje derramar é entornar um líquido em algum lugar. Antigamente eu vou derramar essa árvore aqui hoje que ela está com muita folha. Derramar a árvore, tirar as ramas. Hoje eu vou derramar o leite ali em cima da mesa. Então as coisas mudam. Bíblia, por ser palavra de Deus e ser um objeto precioso para religiosos, muita gente não gosta de mudanças do texto, pessoas de mais idade. Ah, vai mexer na palavra de Deus, eu gostava de antigamente. Não é tão simples, fora o aspecto profissional sério e de recursos financeiros. Imagina, para você mexer, são 66 livros, 1189 versos que a Bíblia tem. Imagina alguém revisar 1189 versículos. Gente, não é fácil. E não pode ser só um, tem que ser uma equipe. Então tem que pagar salário para esse pessoal todo, uma série de coisas. Não é tão simples assim. E para você fazer uma edição nova de um livro que já está com bilhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Tá bom? Mas vamos lá. No original hebraico... sim, um outro detalhe sobre que eu não podia esquecer de falar, você vai precisar dessa informação. Um outro problema com a tradução é que algumas palavras simplesmente você não tem um termo equivalente no outro idioma. Vou dar um exemplo para você. Em inglês você tem duas palavras para céu. Você tem a palavra sky, que é o céu atmosférico, e você tem a palavra heaven, que é o céu de Deus, o paraíso. Aí você pega e lê lá num poema em inglês: The heaven belongs to God, and the sky to the birds. Os céus pertencem a Deus e os céus pertencem aos pássaros. Assim que eu traduziria em português, mas fica sem sentido. Os céus pertencem a Deus e os céus pertencem aos pássaros. Parece que está em contradição. Se o céu pertence a Deus ou aos pássaros? Agora, só que no inglês não. Quando fala o céu pertence a Deus, está falando do céu, o paraíso, the heaven. E o céu que pertence aos pássaros é o céu atmosférico. Aí alguns tradutores tentam assim colocar uma palavra a mais, colocam assim: o paraíso pertence a Deus e o céu aos pássaros. Outro tradutor opta por colocar: o céu divino pertence a Deus e o céu atmosférico aos pássaros. Outro quer deixar ao pé da letra e coloca: os céus pertencem a Deus, os céus aos pássaros. Há várias maneiras de traduzir. Às vezes ocorre também de você ter num idioma várias palavras para o mesmo conceito, com ligeiras diferenças. Em português nós não temos. E assim acontece com o verbo arrepender. Em hebraico, grosso modo, nós temos dois verbos para arrependimento. Você tem o verbo shuv, tanto é que tem uma festa em Israel, que é a festa do calendário religioso, é claro, a festa do Teshuvah. Teshuvah é o arrependimento. Shuv é arrepender-se. É o arrependimento humano de algum erro que você cometeu, de alguma coisa que você fez e que não deveria ter feito. Shuv significa literalmente voltar.
voltar, quando você volta para as origens. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, quando Deus fala que o homem agora, por causa do pecado, voltaria à terra, Deus fala o seguinte: do pó você veio e ao pó você voltará. Ali está o verbo chuv, quer dizer, você vai voltar para lá. Literalmente, chuv significa voltar. E de maneira, e por tabela, voltar também tem um sentido de arrepender-se, voltar de lá para cá. Você está vindo para lá, deu meia volta e voltou, tá certo? Chuv. E você tem também o verbo naham. Naham, ele é muito difícil traduzir naham, porque naham é um verbo mais da ideia de um suspiro, de uma tristeza. Tem até alguns rabinos que sugeriram, achei muito bonito isso, traduzir naham como assim, está tão triste que você consola a si mesmo. É como alguém assim que depois de tudo que fez para uma pessoa, essa pessoa o menospreza, o rejeita e tudo mais, ele fala assim, um pai, por exemplo, que deu tudo pelo filho e o filho rejeitou, uma mãe que deu tudo pela filha e a filha rejeitou, aí o pai fala assim, é esse sentido do tô cansado, que chato, tô doído, não sei mais o que fazer. Isso é o naham. E algumas vezes, quando a Bíblia fala que Deus ficou triste, penalizado pelo que os seus filhos haviam feito, contrário a tudo que ele apresentou, ali diz que Deus naham, em relação ao ser humano, naham, entendeu? Teve uma tristeza, o coração dele ficou condoído, triste, magoado. São esses textos que muitas vezes aparecem com a nossa tradução e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então, quando fala que Deus se arrependeu, ele se arrependeu no sentido de, como eu falei que alguns rabinos sugerem a tradução, Deus consolou-se a si mesmo pelo que sua criação estava fazendo. Aí algumas Bíblias antigas traduziam Deus se arrependeu, que não era uma tradução muito boa, mas no português da época até valia. Porque você sabe que a própria palavra arrependimento é uma palavra interessante, porque arrepender, re é a partícula latina de intensividade, intensificar. E arrepender, peniteri seria sentir contrição, sentir mágoa por causa de alguma coisa. Então, peniteri é sentir mágoa, contrição. Repeniteri, arrepender-se, sentir-se contrição de numa esfera muito maior, muito exagerada. Aí veio a ideia de arrepender, que poderia também em latim significar sentir uma profunda mágoa, uma tristeza, ou um arrependimento por algo errado que você fez. Você viu que mesmo em latim a palavra é dúbia, mas agora os tradutores já melhoraram isso aqui. Com relação ao arrependimento humano, aí já é mais chuv. É interessante que no passado bíblico, os judeus traduziram a Bíblia para o grego, a chamada Septuaginta. E alguns tradutores da Septuaginta tomaram cuidado ao traduzir esse sentimento de Deus para o grego. Quando vai falar do arrependimento humano, usa-se mais a expressão estrefo, que é um voltar de um lugar onde você não deveria ter ido, ou também metanoel, mudar de mente. Quando vai falar de Deus, usa-se, na maioria das vezes, metamelomai. Metamelomai é voltar-se para uma coisa que precisa de cuidado, de atenção. Metanoel, ou metanoia, também é aplicado a Deus, significa mudança de mente. Quando o cara está bugado, você não fala que ele está noiado, né? Usou droga, está noiado. Então, metanoel, nous é mente, meta, mudança de mente. Também pode ser aplicado a Deus, mas essas traduções que eu falei aqui procuravam sempre explicar o sentimento de Deus de profunda tristeza em relação a algo que Deus não gostaria que fosse daquele jeito. Nesse sentido, Deus se arrepende, entre aspas, sente uma profunda dor, um profundo consolo. Mas no que diz respeito a faltas que possam ser atribuídas a Deus, algo do tipo, você que criou, agora, aí você não tem algo que possa chamar de arrependimento divino. Tá certo? Porque Deus não cometeu nenhuma falha para se arrepender.
Pelo contrário. A prova maior que Deus não se arrepende de nada do que ele faz, absolutamente nada, é que uma vez que ele criou o ser humano, e o ser humano caiu em pecado, e causou toda essa desgraça que nós vemos na história, se Deus tivesse se arrependido no sentido de pisei na bola, fiz alguma coisa errada, não deveria ter criado o ser humano, Deus teria realmente rasgado os planos da criação e feito outra terra a partir do zero. Mas não foi isso que ele fez. Quando ele trouxe um dilúvio sobre a terra e cobriu a terra, acabando com a população da terra, ele não criou um novo Adão e uma nova Eva. Pelo contrário, ele simplesmente pegou a família de Noé, que viveu antes do dilúvio, e a partir da família de Noé, ele fez uma nova humanidade. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Deus também não destruiu o casal e fez um novo homem de barro e uma nova mulher. Não. Deus simplesmente vestiu aquele casal, agora em pecado, com vestes de animais e fez uma promessa, tanto para eles quanto para Noé. Eu não tenho arrependimento de ter criado vocês a despeito do que vocês fizeram. Mas o que vocês fizeram é muito grave e me pesa no coração, Naham. Mas eu amo tanto vocês que eu pagarei o preço. Não pelo meu erro, porque não fui eu que errei ao ter criado vocês. Foram vocês que erraram em não ter obedecido à minha lei. Mas mesmo não sendo eu o culpado da transgressão de vocês, eu pagarei o preço, porque não me arrependo de ter criado vocês. Entenderam? Deus não se arrepende de ter feito a mim e a você. E nem aquele que rejeitar a graça, Deus se arrepende de tê-lo criado, porque Deus o amou tanto que Deus só fica triste porque aquele ser humano deu as costas a Deus. Mas Deus não se arrepende. É como um pai que vê o filho, ama demais o filho e vê o filho se afundando cada vez mais nas drogas. Se aquele pai, se aquela mãe ama mesmo aquele filho, ele não vai ter um sentimento de arrependimento, eu não deveria ter feito essa criança, não. Ele vai ter um sentimento de dor, porque ele queria que aquele filho tomasse um outro caminho. Se ele voltasse numa máquina do tempo, ele não ia simplesmente falar assim, não quero engravidar desse bebê. Ele iria engravidar, ele só ia tentar fazer com que aquele bebê não fosse para o rumo que foi. Nesse sentido, meus queridos, Deus nunca se arrepende. Ele não se arrepende de ter nos feito. Mas sim, Deus sofre. Naham. Ele tem uma dor no coração pelo que nós fizemos. E se nós mudarmos de atitude, Ele está disposto a mudar conosco. Aliás, este é o segredo da misericórdia divina. Um Deus que, na sua essência, no seu caráter, é imutável, pode mudar o seu comportamento se eu apenas fechar os olhos e falar com Ele em oração. Maravilhoso, não é isso? Esse é o paradoxo de Deus. Um ser que não tem pontos vulneráveis, mas o amor o torna vulnerável, porque ele pode ser rejeitado. Que Deus abençoe você, eu espero que tenha ficado claro a explicação para você, e na semana que vem estamos de novo juntos para mais um bate-papo aqui sobre a Bíblia Sagrada. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.